Os irmãos da paz, Senhor. Amém. Aleluia. 2 Coríntios, capítulo de número 4. Aleluia. Deus é bom o tempo todo. Tem que ter, né? 2 Coríntios 4, verso 7. Isso não é gratidão. Porque a gente está em casa, né? Se ele falar, vai já dar risada. Porque a gente está em casa. Sou grato a Deus pela vida de vocês. Sou grato a Deus por essa oportunidade. Agradeço ao pastor Jesus, pastor Celso, pastor Lucas, aos demais irmãos. A gente está entre amigos aqui, entre família. Aí vocês sabem, se tiver ruim, vocês dão glória para melhorar, tá bom? Tá combinado, Jean? Se tiver ruim, se dá uma glória, solta uma língua estranha e vamos embora. 2 Coríntios, capítulo de número 4 e o verso de número 7. Até o verso, não, só 7. A gente vê como a gente. Amém? Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que excelência do poder de Deus, do poder que seja de Deus e não de nós. Amém? Pode se assentar dando glória. Você já sabe, né? Fica à vontade aí. Senão eu fico com vergonha se não tiver fundo. Não sei mais pregar, não. Mas irmãos, Paulo, ele faz a sua primeira viagem missionária. E a Bíblia vai dizer que Paulo ele é conduzido pelo Espírito Santo. O que me chama a atenção é que o livro ao qual a gente lê, Paulo ele escreve em uma de suas viagens à cidade de Éfeso. Cidade essa que não estava dentro dos planos de Paulo levar a mensagem de Deus. Nessa viagem, o plano de Paulo era ir para a Ásia. Só que Deus muda os planos. Deus muda os planos. Porque eu entendo aqui que nem sempre tudo que a gente planeja é o que Deus planejou para nós. Nem sempre tudo que eu quero é o que Deus quer. E é isso aqui que a gente precisa entender. Vai haver situações na vida que talvez a vontade sua não seja a vontade de Deus. A gente vai passar por etapas e momentos na vida que talvez o meu querer não seja o que Deus quer para mim. A pergunta que a gente para fazer é: quem eu sou quando Deus se nega a ser quem eu pensava que Ele era? A pergunta que a gente tem que fazer é: quem eu me torno quando Deus não mostra aquilo que eu achava que Ele é? Quem eu sou quando Deus se nega a fazer aquilo que eu tenho vontade? Bem sabemos aqui que não estamos lidando com pessoas imaturas, mas pessoas maduras na fé e cheias do Espírito Santo. Então você percebe que, parafraseando para os dias atuais, talvez Paulo prepara a passagem e diz assim: eu vou para a Ásia. Quem não sabe, Paulo está com todas as malas preparadas para ir para um lugar, só que eu não sei como, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo muda a rota. Aleluia. E Paulo vai parar na Europa. Fala para esse irmão que está ao seu lado: eu vou começar a pregar cedo para ver se pega. Diz para ele: talvez o que você planejou
não seja o que Deus planejou. Mas fica tranquilo, porque o que Ele planejou é ainda muito maior do que o que você pensava. Alguém aqui não pegou, mas eu tenho uma palavra profética para derramar sobre a vida de alguém. Deus vai frustrar os planos de pessoas aqui nessa noite. Talvez você não dê glória, mas não tem problema. Eu vou começar a liberar uma palavra profética cedo para a tua vida, porque foi me dado um horário e eu quero acabar aqui cedo. Deus vai frustrar os planos de pessoas aqui, porque talvez o teu querer não era o querer de Deus, porque o teu pensamento te leva num lugar raso, mas o que os céus planejou para a tua vida é muito maior, é muito maior, é muito maior do que o que você tem capacidade para imaginar. Deus está mudando a rota. Estou sentindo Ele aqui. Às vezes é necessário Ele mudar a rota. Às vezes é necessário Deus nos frustrar, para a gente entender que nem sempre o controle está nas nossas mãos. Nem sempre vai ser do jeito que eu quero. Só que sempre será do jeito que Deus permite que seja. Deus muda os planos de Paulo, leva ele até Éfeso. Paulo começa a pregoar a palavra na cidade de Éfeso. E o que me chama a atenção é que vai ele e um grupo pequeno. Paulo se instala na cidade de Éfeso e começa a pregar a palavra de Deus. Desse grupo pequeno começa a se formar vários grupos. Paulo agora começa a ensinar a palavra de Deus. Paulo agora começa a ministrar. E você percebe aqui que parece que quanto mais Paulo é perseguido, quanto mais a igreja que estava crescendo em Éfeso é perseguida, ela começa a crescer. Aleluia! Certa feita, há um povo no Egito, um povo hebreu. Os egípcios e Faraó olha para o povo e diz assim: esse povo é muito numeroso. Se eles começarem a crescer do jeito que estão, a gente não vai conseguir mais escravizar eles. Então o que a gente faz? Vamos começar a assolar. Só que você percebe que a Bíblia faz questão de dizer: quanto mais o povo hebreu apanha, quanto mais o povo hebreu é assolado, mais o povo cresce. Porque é assim que funciona. Tem gente que para no meio do caminho da provação, porque a luta estava difícil, a prova estava difícil, estava tudo tão complicado, então é melhor parar. Só que Deus não chama pessoas fracas que param no meio do caminho. Deus escolheu um povo que em meio à provação procura uma oportunidade para crescer, cheio da presença do Espírito Santo de Deus. É mais ou menos Deus dizendo aqui para alguém nessa noite: eu não preciso de uma multidão, eu não preciso de muito. Se 2 ou 3 quiser, eu faço. Se ainda tiver alguém disponível para pregar, eu uso. Se ainda tiver alguém disponível para botar a mão, eu liberto. Deus precisa de alguém disponível para fazer. Você percebe aqui que Deus não se preocupa se está cheio, se tem muita gente. O que Deus está procurando é se tem alguém disponível para ser usado. Posso repetir isso aqui ou não? Deus não está procurando pessoas completas. Deus está procurando vasos que querem ser usados na presença dele. É mais ou menos Deus dizendo para alguém: tem 2 para orar, ora com 2. Tem 2 para pregar, prega com 2. Ele não está preocupado se está cheio ou se está vazio. Ele está preocupado se o vaso está cheio da graça e da presença. Eu vou melhorar. Alguém está pregando. É assim que começa. De 2, de 3. Cria-se uma multidão, cheios do Espírito Santo de Deus. Paulo instaura várias igrejas. E no meio dessa pregação, tem uma menina que era possuída
por um espírito de adivinhação. Me ajuda a pregar. Aí olha que interessante. Paulo, ele olha para aquela menina, e você conhece a história. Ele liberta aquela menina daquele espírito. A Bíblia vai dizer que aqueles que ganhavam dinheiro em cima dela ficam bravos com a situação, prendem Paulo. Além de prender, humilha eles em praça pública. E além de humilhá-los, leva eles em cativeiro. Paulo tinha todo motivo para fazer como eu e você faz, dizer aqui: eu estou aqui contra a minha vontade. Eu acho que só lá onde que eu congrego que tem. Aqui eu acho que não tem não. Dizendo para Deus assim: queria nem pregar, Jesus. Queria nem cantar. É mais ou menos assim, vai. Queria nem dirigir. Hoje, mandou que hoje tem ensaio. Queria nem estar nesse ensaio. Só vai os gatos pingados. Queria nem participar. Já percebeu? Talvez na cabeça de Paulo está mais ou menos assim: ah, Jesus, eu queria só estar sentado, mas o Senhor me chamou para fazer missão. Aleluia, Deus. Talvez na cabeça dele poderia estar isso aqui: eu nem queria estar aqui. Na verdade, o Senhor que mudou a rota, porque era para mim estar em outro lugar, mas foi o Senhor que me colocou aqui. Só que olha Paulo diante da situação, Samara. Silas, eu sei que a gente apanhou, eu sei que a gente sofreu, mas ainda tem força. Está sobrando um pouquinho ainda. Então louva, porque enquanto você louva, eu oro. Quando você não tiver mais força para louvar, deixa que eu louvo e você ora. Mas vamos adorar o nome dele. Mas Paulo, a gente não queria estar aqui. Mas Paulo, nem era para a gente sofrer o que estamos sofrendo. Só sofremos porque levamos a palavra dele, libertamos uma moça e ele nos colocou aqui. Mas não tem problema. Vai adorando no meio da prova. Vai adorando no meio da dificuldade, porque tem um terremoto para acontecer na tua casa, na tua vida, na tua família. Tem um milagre chegando, então adora sem força. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia. Aleluia, aleluia. Não tem força para adorar, não tem problema. Mas eu tenho voz para glorificar o nome dele. A carta de Coríntios. E você conhece? Coríntios é uma igreja cheia da presença de Deus. Não estamos falando de pessoas idólatras, mas estamos falando de pessoas que carregam o conhecimento da palavra de Deus. A Bíblia diz que a igreja de Coríntios era uma igreja tão abençoada que variava-se a manifestação dos dons dentro da igreja. Era mais ou menos assim: a Lai falava em línguas, o William interpretava, aí vinha a Karen, que tinha o dom de cura, aí vinha a Rosângela, que tinha o dom de maravilha, e ele se manifestava por toda a igreja dos dons espirituais. Então a gente está falando de uma igreja que carregava a presença de Jesus, uma igreja cheia do poder de Deus. Porém, também, além de ser uma igreja cheia, era uma igreja que apresentava problemas, porque uma igreja cheia de Deus, ela não vive apenas de dons espirituais. E o que causava os problemas dentro da igreja era, primeiro, algumas desorganizações do culto. Segundo, algumas divisões e imaturidades espirituais. Eles tinham muitas manifestações dos dons, mas o que faltava era a transformação da palavra. Porque não adianta uma igreja ser cheia de dom, mas não ser uma igreja transformada pela palavra de Deus.
A preocupação de Jesus nunca foi só manifestar os dons espirituais. A preocupação de Jesus sempre foi com que a igreja fosse transformada pelo poder da palavra. Glória a Deus. Só que eu não quero fugir aqui do verso 7 e a gente vai falar sobre isso aqui. Bem rapidinho. Temos, porém, esse tesouro em vasos de... Vamos lá. Todas as vezes que a Bíblia fala de vaso de barro, está falando de algo que pode ser frágil. Algo que às vezes não tem tanto valor. Só que nas mãos da pessoa certa se torna algo potente. Aleluia. Algo que às vezes não pode ter tanto valor. Só que no lugar certo e na mão da pessoa certa se torna algo que tem muito valor. Aleluia, aleluia. Então, a Bíblia está falando de algo que é frágil, algo que pode se quebrar. O que me chama a atenção aqui é que Deus não precisa eliminar a sua fraqueza para usar você. Deus, Ele te escolheu mesmo sabendo das suas, diga comigo, fraqueza. Deus me escolheu, diga. Mesmo sabendo quem eu sou. Eu não sei se ele vai pegar isso aqui, pastor. Ele está conversando com uma mulher samaritana. Aí a pergunta que ele faz, você conhece o diálogo. Mulher, dá-me de beber. Como tu, sendo um homem judeu, me pede de beber. Mulher, se tu soubesse quem está te pedindo, não seria eu que te pediria dessa água, mas tu me pediria de uma água, e eu te daria, e nunca mais você voltaria a ter sede. Você conhece a conversa. Em certo momento, Jesus olha para ela e diz assim: mulher, aonde está o teu marido? Aí sabe o que eu acho interessante? Em outras ocasiões, lá, talvez a gente faria isso aqui. Dizia: que marido, tu quer cuidar da minha vida? Tu quer saber demais. Para que você quer saber do meu marido? Porque às vezes, você já percebeu? A gente tenta esconder das pessoas quem a gente é. Só que sabe qual que é o problema aqui? Eu consigo esconder do pastor quem eu sou. Eu consigo esconder da minha esposa. Eu consigo esconder do meu esposo. Eu consigo esconder das pessoas que estão à minha volta. Só que eu não consigo esconder nada. Eu posso falar bonito, ter uma oratória boa, ter uma boa homilética, uma boa hermenêutica. Eu posso ter um terno bonito, posso até falar bonito. Só que da igreja eu consigo esconder, eu consigo botar. Só que de Jesus nada fica oculto. De Jesus nada fica oculto. Aí ela olha para ele e diz assim: esse homem é diferente. Eu estou conversando com ele, só que o jeito que ele fala é diferente. Eu não sei se já percebeu lá. A gente pode falar com todo mundo de algum jeito, só que tem pessoas que a gente fala e diz assim: eu não posso nem tentar mentir. É a mesma coisa quando eu olho para a Cassinha Carneiro, eu falo assim: não posso mentir. Porque 24 horas ela falando com Jesus, Jesus vai falar para ela. Aí ela vai falar: é mais ou menos desse jeito, pastor. Tem pessoas que carregam a presença de Jesus, você percebe? Posso mentir para qualquer um, só que eu não consigo mentir para aquele que é santo, 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 santo. Aí é mais ou menos ela diz para ele assim: eu não tenho marido. Disseste bem, mulher, porque tiveste 5 e nenhum dos 5 são teus. Aí eu vejo que eu estou falando com um profeta. É mais ou menos ele dizendo: de fraqueza eu entendo. Eu não te escolhi pelas suas capacidades. Eu não te escolhi porque tu é bom. Eu olhei para você sendo pobre, fraco e imprestável, mas eu escolhi você. Então será que eu posso quebrar alguns egos aqui nessa noite? Bate no ombro desse irmão e diz para ele: não é pela tua habilidade, não é pela essa maquiagem bonita,
Não é pelo sapato labareda que tu botou que ele te escolheu. Não foi. Não foi pelo terno bonito. Não foi. Não foi pelo penteado, pela chapinha, pela escova. Não foi pela tua habilidade. Deus te escolheu porque Ele sabe quem você é. Eu posso dizer um negócio no céu. Ele conhece melhor do que ninguém os que é defeito e te escolheu sabendo quem você é. Então para de dramatizar. Ele sabe quem você é. Eu posso falar isso aqui, Samara? Você pode chegar aqui com um sorriso no rosto, até como aquela mulher dizendo: vai tudo bem quando está tudo quebrado dentro de casa. Mas Jesus está olhando para alguém e está dizendo: eu sei quem você é, eu te conheço, e eu sei que você é vaso de barro. Eu e você fomos chamados, mesmo não tendo valor algum. Eu e você fomos chamados, mesmo não tendo valor, porque o valor não está no barro, o valor está naquilo que é colocado dentro do. Vamos melhorar isso aqui, tá? Barro não tem valor algum. Só que Jeremias 18 vai dizer que o oleiro pega o barro e leva até a roda, pastor. Porque para alguns, barro não tem valor, só que coloca na mão do oleiro. Ele não pegaram essa coisa. Alguém vai olhar e vai dizer: é mais um cachaceiro, é mais um drogado, é mais um imprestável. Não tem valor. Sabe por quê? O inimigo ele faz questão de rotular. Só que vamos voltar um pouquinho para o passado e parar para lembrar quem era eu e você antes de conhecer Jesus. Alguém que talvez não tinha nem perspectiva de vida, alguém que talvez não tinha valor para o mundo. Talvez o inimigo rotulou eu e você outrora e disse: não vai dar certo. Mas um dia, no caminho de Damasco, ele encontra alguém chamado Jesus de Nazaré. Não tinha valor para o inferno, só que Jesus olhou para o barro e disse: vem para minha mão para ver o que eu faço. Na mão do inimigo você não vale nada, para o inferno você não vale nada, para o mundo você não vale nada. Só que Jesus está dizendo: corre para perto da minha presença e você vai ver aonde eu posso colocar você. Sabe qual que é o problema aqui, pastor Celso? O inimigo colocou na nossa cabeça que a vida não faz sentido. O inimigo talvez colocou na nossa cabeça que isso aqui não tem motivo. Só que realmente, vida sem Jesus é uma vida sem motivo para viver. Sabe por quê? Isso aqui acaba aqui, porque eu sou barro. O barro até fica, pastor. O barro fica aqui, mas o que vem do... Deus maravilhoso. Paulo ele inicia fazendo a igreja entender qual é a condição dela. E qual é a condição? Opa, vocês são alguém que não tinha valor, porque vocês foram tirados do nada. Vocês foram tirados da onde ninguém queria tirar. Só que o oleiro fez questão de te escolher. Bate no ombro desse irmão e diz assim: talvez para mim não tinha como dar certo. Só que o oleiro chegou aqui para dizer para alguém nessa noite:
Na minha mão eu faço acontecer. Eu sei que não está em questão, mas eu quero parafrasear, porque em Jeremias 18, ele convida alguém para descer na casa do oleiro. E você percebe comigo que o homem desce. E ele olha que o oleiro está trabalhando. Deus faz questão de dizer para Jeremias, enquanto tu está pensando em descer, o céu já estava se movimentando. Jeremias, enquanto tu pensou que eu tinha me calado, o oleiro não fica com as mãos paradas, o oleiro sempre está. Vocês são bons, o oleiro sempre está. Então eu posso profetizar: tu não chegou aqui por acaso. Enquanto tu está aqui levantando a mão para dar glória, para dizer que ele é santo, ele já está amassando, está quebrando esse vaso, Ele sabe como você chegou aqui, e ele, melhor do que você, conhece as suas fraquezas. E ele está dizendo: chegou até fraco, até talvez contando os dias para parar. Só que eu estou presente no ambiente, porque tem renovo, tem graça. Aqui não é um ponto final, eu estou colocando uma vírgula nessa história para dizer: chegou fraco, quebrado, um vaso de barro, mas na minha mão tem renovo. Não tem problema o vaso quebrar. Só que quando o vaso se quebra no chão, não tem valor. Só que quando o vaso se quebra na mão, ele faz tudo de novo. Então, pastor Lucas, eu posso até chegar aqui quebrado, porque o importante não é como eu entro no culto, mas o importante é como eu vou. Quer vir quebrado, pode vir quebrado. Quer vir querendo parar, venha mesmo querendo parar, dizendo: meu Deus, já é 8h30, vou pegar. Pegue a metade da palavra, mas não para de se alimentar daquilo que vem da mão. É ele dizendo: vem quebrado, sem vontade, vem fraco, entra aqui quebrado, mas não sai da mão. Enquanto está na mão, você não para. Tem renovo, tem renovo, tem renovo. Fica na mão do oleiro. É mais ou menos ele dizendo para alguém que chegou aqui quebrado: pastor Celso, vem, dá glória quebrado, agora quebrado. E se não quiser dar glória, abre o coração quebrado. Eu faço tudo de novo hoje. Ele tem renovo preparado para você. Tem nem força para adorar, não tem problema. Deixa a lágrima rolar, deixa a palavra alcançar, mas não sai da mão do oleiro, não sai da presença. Talvez você chegou aqui querendo parar e desistir, dizendo: tem como mais não, até aqui foi meu último suspiro de força, eu estou me arrastando. Mas o oleiro está dizendo para alguém aqui nessa noite: vem se arrastando para a minha presença, mas não me troque pelo que o mundo tem a oferecer. Sabe por quê? O que é do barro vai ficar, mas o que é do oleiro fica na mão dele e não sai. Só que Paulo faz questão de dizer que o que tem valor não está no lado exterior do vaso. O que tem valor é aquilo que é colocado dentro do vaso. Paulo destaca que há um tesouro guardado dentro do vaso. Tesouro, William, algo que tem muito valor. Algo que tem valor, que é inestimável.
Então, olha bem, Paulo está mais ou menos dizendo assim: o importante aqui não é o que está do lado de fora, mas é o que o vaso carrega. Posso falar isso aqui ou não? Deus nunca se preocupou como o vaso está pelo lado de fora. A preocupação de Jesus é o que o vaso está carregando do lado de dentro. Sabe qual que é o problema? Missionário Cássio. Tem gente aqui que chegou nesse culto e talvez deixou o tesouro para trás, porque até aqui tem carregado mágoas, porque até aqui tem carregado rancor, porque até aqui tem carregado angústias, porque até aqui tem carregado opressões. Porque a preocupação de Jesus nunca foi mudar o exterior do vaso, mas é colocar tesouro dentro do vaso. Talvez tem pessoas aqui, pastor Celso, que deixou o tesouro para trás, porque a angústia tomou conta, porque a tristeza tomou conta, ou porque as decepções que a vida traz entraram, as mágoas tomaram conta. Só que Jesus está dizendo para vasos de barro: aqui estou colocando tesouros. Aleluia! Glória a Deus! Algo de muito valor. Posso interpretar aqui só para vocês pegar? Você carrega a presença do Espírito, que é santo, do Espírito, que é santo. Aonde você vai, o Espírito Santo está. Não é do lado de fora. Deixa eu parafrasear para ver se alguém pega. Paulo está dizendo que ele não habita em templo feito por mãos de homem. Ele diz, ele não manifesta na parede, ele não manifesta no piso, ele não manifesta, pastor, no altar que é terreno. Não, ele manifesta no altar que é espiritual. É Paulo dizendo, ele não habita em templo feito por mãos de homem, mas ele habita em vasos cheios da presença. Você não carrega qualquer coisa, você carrega a presença. O problema é que deixamos de entender qual é a nossa responsabilidade aqui. Talvez ele fale para não me chamar mais não, pastor. A gente esquece qual é a nossa responsabilidade onde a gente está. Quem é você? Alguém que carrega a presença, ou alguém que aonde chega leva disseminação, ou alguém que aonde chega leva intrigas, ou alguém que aonde chega leva discussão? Quem é você no teu trabalho? Quem é você na tua casa? Quem é você dentro da sua igreja? Porque Deus não chamou vasos para serem vasos divisores. Você já percebeu que quem é aquele nunca quer fazer nada, para que a obra ande para frente? Sempre vai querer ser o primeiro a criticar.